Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na nossa igreja de Nossa Senhora das Graças, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicações da nossa comunidade. Hoje nós temos uma reflexão fundamental sobre algo que é presente no mundo. O livro de Jó começa uma interpelação diante de Deus e uma reflexão sobre o sofrimento. Nós conhecemos a história de Jó, de alguém que teme a Deus, de alguém que cumpre todos os mandamentos da lei de Deus e recebe aquelas bênçãos que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, que são posteridade, descendência e prosperidade. Riquezas, bens, terras, bem no início da Bíblia. Só que Jó, que está bem no meio do Antigo Testamento, na organização da nossa Bíblia, mostra essa teologia da prosperidade, que tem raízes nas promessas a Abraão, entrar em crise. Porque, afinal de contas, como Jó, que cumpre os mandamentos, recebe toda a carga de sofrimento que eliminam as duas bênçãos fundamentais a Abraão: os filhos, os bens. O grande escritor nordestino Ariano Suassuna, o autor do Alto da Compadecida, sendo entrevistado uma vez porque ele, sendo intelectual, não era ateu, porque ele era católico, porque ele acreditava em Deus. E ele se lembra que justamente ele diz: a pergunta mais séria, mais grave, mais fundamental que um intelectual ateu pode fazer a nós que acreditamos, não é tanto aquela defendida por Albert Camus, um existencialista francês, sobre o suicídio. Não. É o livro de Jó de hoje, a questão do sofrimento. Ele cita, um poeta da sua terra, um poeta paraibano, Leandro Gomes de Barros, que escreveu um poema intitulado Porque existe o mal e o sofrimento humano. E diz assim esse poema: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também: como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito? Por que que ele não nos fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Muitas vezes a poesia diz coisas que a própria linguagem teológica, sistemática, racionalista, não diz. E causa muito o que pensar. O nosso problema fundamental é o sofrimento no mundo. Problema sempre atual e atualíssimo no nosso contexto de pandemia. Mortes, sofrimentos. Outra questão que a pandemia, no nosso contexto, nos faz pensar é: o que está acontecendo com o ser humano? Vejamos bem. Depois de um ano de pandemia, praticamente no Brasil, quando se chega no final do ano, nas festas de Natal e de Ano Novo, muita gente, inclusive no estado sofredor do Amazonas, com problema da falta de oxigênio. Nós acompanhamos nos noticiários, muita gente ignorou a pandemia. Muita gente se reuniu, se confraternizou, foi às festas, foi às praias. Como o drama e a realidade da morte, da finitude humana, está diante do ser humano, e o ser humano faz pouco caso disso. Não usa a sua dimensão do pensar
nem da sabedoria, mas se lança ao precipício. O que está acontecendo com a humanidade? Porque o ser humano, na sua maioria, não está fazendo jus à sua natureza humana e à imagem e semelhança de Deus que recebeu. É um problema para nós. O que está sequestrando a consciência humana nesse contexto? Seria o contexto neoliberal? Seria o contexto técnico? Seria o contexto cibernético que fragmenta o ser humano e o impede de pensar e agir e o faz agir por impulso? São problemas. O que é o ser humano? O que o ser humano se torna? Por que o ser humano sofre? Porque existe injustiça e mal no mundo. As seguintes leituras tentarão dar uma resposta nessa seleção que a igreja nos fez neste domingo. Jó levanta o problema. Se Deus existe, se Deus é justo, por que o justo sofre? Por que a injustiça? Por que o mistério da iniquidade na história humana? Jesus hoje entra na casa de São Pedro e cura a sogra de Pedro. Qual é a doença da sogra de Pedro? Não se diz, só diz o sintoma. Ela estava com febre, uma febre forte. Febre é sintoma. Isso nos diz então uma primeira resposta para a indagação do mal e do sofrimento. O mal e o sofrimento humano é sintoma. Nos diz que algo não está bem no projeto original de Deus para o ser humano e para a casa comum, porque a criação geme até hoje em dores de parto, diz Paulo, esperando a revelação dos filhos de Deus. Algo não vai bem? Se existe febre, algo não vai bem no organismo. Se existe mal, iniquidade, injustiça e sofrimento, algo não vai bem no todo. É sintoma. Só Jesus, Deus que entrou na história, que assumiu a nossa condição, pode tomar o homem, a mulher que sofrem pela mão e o ressuscitar. Porque aqui Jesus a levantou da cama, é o mesmo verbo usado para dizer que o Filho do Homem se levantou dos mortos, ressuscitou, sanou o mistério do mal e da iniquidade. Primeiro, porque se fez homem. Segundo, porque entregou a sua vida na cruz. Terceiro, porque ressuscitou. Com a nossa humanidade assumida, está à direita do Pai e envia-nos o dom máximo, que é o Espírito Santo, que pode restaurar todas as coisas no Pai e no Filho. Paulo fala da sua inquietação, a gratuidade de Paulo ao pregar o Evangelho. Evangelho significa boa notícia, a boa nova, que o reino de Deus é próximo de nós a partir de Cristo Jesus. Que o mistério da iniquidade e do sofrimento está ameaçado e fadado à extinção, porque no princípio não era assim. E em Cristo e no Espírito, Deus o Pai renova todas as coisas. Ai de mim se eu não pregar a boa notícia. E o que é mais evangelho para São Paulo? Paulo vai dizer, não prego outro evangelho, não quero saber de outra boa notícia, a não ser de Jesus Cristo, o Filho de Deus, crucificado e ressuscitado. O evangelho da cruz de Cristo. Deus que assume em si mesmo, na sua carne assumida, o sofrimento. O maior sofrimento, a maior injustiça que um ser humano for capaz de passar, o Filho de Deus já assumiu. Não é à toa que no juízo final, segundo Mateus capítulo 25,
A matéria do julgamento não será: defendeste o dogma da fé? Celebrastes a liturgia conforme imitando o Vaticano? Não, não se fala disso. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Enfermo e cuidaste de mim. Estava na prisão e vieste me visitar. Naquele dia, muitos chegarão e me interpelarão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que pregamos? Não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que impusemos as nossas mãos e curamos os enfermos? Não foi em teu nome, Senhor? Eu não vos conheço, não tenho amizade convosco, afastai-vos de mim. O Evangelho da cruz de Cristo muitas vezes é reduzido a uma retórica religiosa, a uma ficção retórica do discurso e uma ficção gestual de moda. Isso não começa no meio de vós, fiéis cristãos leigos. Começa muitas vezes no clero, nos cardeais. Aqueles cardeais que apontam o dedo para o Papa Francisco, desde algum tempo, defendendo tradição, Santo Tomás de Aquino, a doutrina, a reta liturgia, mas que na prática, se fez um dossiê em 2018, um jornalista francês, não vive em nada. É só uma muralha discursiva e retórica para defender uma vida dupla, que não faz jus ao discurso, e nem às vestes, e nem à suposta tradição defendida. Isso é uma pandemia, é um vírus que o Papa Francisco, graças a Deus, não só está debelando lá em Roma, no Vaticano, mas que muitas vezes marca o clero, os bispos, os sacerdotes e seminaristas. Não sei tanto a realidade desta igreja de São Luís, mas muitas vezes é assim sim, e até na vida consagrada. O grande filósofo paraense, respeitado no mundo, Benedito Nunes, que escreveu grandes ensaios literários sobre Clarice Lispector, Oswald de Andrade, e filósofos como Heidegger, Nietzsche, Sartre, filósofos contemporâneos, que estudou também os medievais, Agostinho, Tomás de Aquino, Duns Scott, Boaventura, ou seja, tudo que podia. Quando fala sobre o escritor e pensador brasileiro Oswald de Andrade, no momento que ele retorna dos seus estudos em Paris, e a sua mãe, a quem ele era muito apegado, e era muito religiosa, mulher de rezar o rosário todo dia, esposa do escritor inglês de Souza, ele perde a mãe aqui no Brasil, e aí ele começa a enveredar pelo discurso neo-escolástico contra o modernismo, que era da época, um discurso de apologia de defesa do dogma católico. Porém, olhando bem a sua biografia, a sua produção, o pensador paraense diz, analisando: quando se precisa manter viva a retórica da fé, que pode ser exercida como linguagem, a ortodoxia, a tradição, o dogma, se transforma no estilo. Ou seja, ele já teve contato com pensadores modernos. E agora, agarrado por um expediente de necessidade psicológica à memória da mãe muito católica, ele envereda pela defesa do dogma. Porque ele precisa manter viva a retórica da fé.
que é exercida como linguagem. A linguagem nem sempre é o mundo da vida, é o mundo real, é muitas vezes ficção, mesmo quando se fala de Deus. E isso os santos já falaram. Santo Inácio de Antioquia, quando escreve a carta aos Efésios, diz: é preferível guardar silêncio do que falar e não viver. Pseudo Dionísio Areopagita, no princípio da Idade Média, diz que tem 3 vias para se falar de Deus. A via positiva, Deus é bom, Deus é amor. A via negativa, Deus não é bom, Deus não é amor, porque Ele não é só isso, Ele é muito mais, ultrapassa. E a via mística, que é da união da existência e da realidade nossa com Deus, que, por exemplo, São João da Cruz, São Francisco, Santa Teresinha seguiram na prática sem precisar falar. Santo Antônio de Pádua, que cessem as palavras. Estamos fartos de palavras e que, afinal de contas, falem as obras. Então, a retórica da fé, a moda da fé, que começa no clero e envereda pelos movimentos, associações e confrarias leigas, com um sentido um pouco de nostalgia ou saudade do passado, que nós encontramos até em nossos jovens, que talvez não viveram o rito litúrgico antes do concílio e têm uma saudade de algo que não faz parte da sua história. A ortodoxia se transforma num estilo, numa moda. Se a nossa defesa do dogma, do clero e depois dos fiéis, se o nosso discurso em prol da tradição da igreja, em prol da escritura, da doutrina, é um estilo, é uma retórica, é uma linguagem que não desce à nossa realidade, ao mundo da nossa vida, sabe o que acontece? A fé se transforma num teatro. Muita gente vivendo isso, o Papa Francisco tentando resolver, tentando exortar. Teatro, para enganar os leigos e para ganhar dinheiro e sustentar uma vida dupla. Um clero, alguém do clero, um bispo, um cardeal, um padre, um religioso que vive isso. E depois, à noite, vive uma vida totalmente ao contrário disso. Como está a consciência dessa pessoa? Será que essa pessoa acredita mesmo naquilo que ela fala? Naquilo que ela interpreta na celebração? Será que ela vive o mistério? Eu acho que não vive. Eu acredito que essa pessoa ou não vai bem das ideias, da mente, ou então ela está apenas fazendo um teatro para viver uma vida boa e ganhar muito dinheiro enganando os fiéis. Deus nos livre dessa realidade que já é um mal em muitas dioceses e muitas congregações religiosas. Muitas vezes se acolhe até sob pretexto de embatinamento, de missa em latim em defesa de dogma. Muita gente até com ojeriza ao Papa atual, agarrando-se ao Papa emérito, que não é inimigo do Papa atual, que justamente para sustentar lobbies dentro da igreja, das províncias, das comunidades religiosas, vivem essa ficção e esse teatro, abonando politicamente, porque galgam cargos políticos com muito espírito maquiavélico, aqueles que são como eles, corrompidos, não aptos para o ministério sacerdotal. Quando o evangelho de hoje diz que o primeiro Papa, Pedro, tinha sogra, isso daí não é para dizer que vamos acabar com o celibato, mas é para dizer que como era Jesus na sua humanidade de homem e os 12 apóstolos? Eram divididos? Porque se Jesus fosse dividido, nós não teríamos sido salvos. Se Jesus não fosse bem, conforme o conceito bíblico desde o princípio,
quando Deus fez homem e mulher, a salvação não existiria. Os padres da igreja afirmam: só foi salvo aquilo que foi assumido pelo Verbo de Deus encarnado. O Verbo se fez homem, escolheu 12 homens, pecadores sim, mas isso não significa agora fazer da igreja núcleo para lobbies, ideologias e bandeiras coloridas. Não digo entre os leigos, mas no clero. Os leigos sempre se pode acolher a todos, mas dentro do clero, isso é o princípio do suicídio e da destruição da igreja. Se os padres, se o clero vive uma retórica e um teatro e não acreditam mais, vão justamente destruir os fiéis leigos. Por quê? Os leigos, diante da figura de autoridade, têm medo de censurar, por causa da autoridade, o pastor que vive uma vida dupla. E por isso faz com que os jovens leigos vejam: é assim a vida, é esse teatro. Se eu quero me dar bem, sigo dessa forma. A vida dupla conforme meu padre, meu frei, meu bispo. Por isso é mais perigoso ainda para a igreja. Com a beatificação daquele jovem lá na Itália, Carlo Acutis, e o seu corpo incorrupto, Deus dá um grande sinal para vós, cristãos e cristãs leigos. Agora é a hora da santidade de Deus e do Espírito Santo se manifestar entre vós. Não espereis tanto do clero, porque vive em crise. Crise moral, crise econômica, com os escândalos que vêm desde Roma até os recantos mais escondidos do nosso país e da Amazônia também. Deus dá o sinal. É através da santificação e da profecia dos leigos, que cobram a santificação do clero, que Deus vai justamente transfigurar novamente a igreja, assim como fez muitas vezes com todos os seus santos, assim como Francisco, Teresa e todos os grandes santos. Que o Senhor nos dê a coragem de achar em Cristo a mão que nos ressuscita, o dedo de Deus que é o Espírito Santo, que nos comunica a vida nova e é a resposta para o problema do mal, da iniquidade e do sofrimento no mundo e também dentro das pessoas da igreja. Porque essa igreja é destinada a ser santa. Não podemos aceitar, defender que a natureza da igreja é ao mesmo tempo santa e pecadora. Não. A finalidade da igreja é acolher pessoas pecadoras para que se tornem santas. A finalidade da igreja é a santidade. Que o Senhor nos converta, que o Senhor nos reerga, que o Senhor ressuscite essa igreja que padece de febre, para que o Espírito Santo a embeleze com os seus dons e os seus carismas. Amém.